destacar aquilo que mais importa, aquilo que eu mais vi em concurso público, nas mais diversas bancas. Governo Itamar Franco, espero que vocês estejam bem, concurseiros, concurseiras de plantão. Foi um período da história do Brasil que teve início no dia 29 de dezembro de 92, com a renúncia de quem? De Collor, até o dia 1º de janeiro de 95. Claro, eles assumiram um período conturbado, né? O país vivia um momento conturbado, um período conturbado, né? Portanto, o novo presidente daqui, já nos deixou, o queridíssimo Itamar Franco, procurou realizar uma gestão transparente. Qual é o presidente que não assume? O governador, o prefeito? Não, vai ser tudo transparente aqui. Buscou apoio de partidos políticos, né? Procurou atender aos anseios da sociedade brasileira. Olha que gente, né? A equipe de governo era majoritariamente de quê? Mineiros. Por isso era chamada de República, né? Do pão e queijo, do pão e queijo, viu, gente? República do pão e queijo, cheio de mineiros. Ele até defendeu o relançamento do Fusca, Itamar Franco, repleto de mineiros. Eu quero que relance o Fusca, ficou conhecido como Fusca do Itamar, Ele assumiu com a inflação lá em cima, mais de 1000%, e entregou, olha, ele assumiu com a inflação lá para mais de 1000%, eu não lembro exatamente quanto, vou colocar aqui 1100%, mas não é isso aqui, mas passou de 1000, né? E entregou por volta de 22%, aí, foi interessante, viu? Diga aí, foi interessante, muito interessante, né, nesse aspecto aqui. Sim, mas vamos lá. O que poderia cair em concurso público quando a gente pensa em Itamar Franco? Olha aqui. Pensou em Itamar Franco? Pensou o plebiscito de 1993. Em abril de 93, cumprindo com o previsto na Constituição de 88, o governo realiza um plebiscito para a escolha da forma e do sistema de governo. Se você olhar aqui, o que a galera votou, né? Foram mais, deixa eu ver, eu não lembro aqui, uns 30%. Muita gente não compareceu. Muita gente compareceu. 66% acabaram votando aqui para a República. Acredito que uns 10% aqui, monarquia. Aí você vem aqui para o outro lado, forma de governo, pronto, República, cheque, ganhou a República, 66%, se for mais ou menos, eu não lembro. Quando você pega aqui o sistema de governo, né, presidencialismo, uns 55%, se eu não estiver enganado, e eu não lembro aqui o parlamentarismo, mas de lavada, né, ganhando aqui o presidencialismo e a república, certo? Eu vou jogar aqui, pelo que eu lembro, o parlamentarismo, acredito que uns de 20 a 25%, certo, gente? De 20 a 25%. Em função dos resultados, você já sabe, né? Ficou aí república e o presidencialismo, né? A votação aí acontecendo, plebiscito aí, e mantendo a república e o presidencialismo. Então isso aqui marca, sim, o governo de Itamar Franco, o plebiscito de 1993. Beleza? Vamos seguir? Vamos lá. Plano Real. Plano Real, hein, galera, hein? Cai no colo de quem o Plano Real? Cai no colo de quem o Plano Real? Do Itamar Franco? Que é isso aqui? Ou do FHC? Quem é o pai do Plano Real, né? O FHC diz que foi ele, né? Mas foi durante o governo de Itamar Franco. Você pode dizer assim, não, foi durante o governo de Itamar Franco, Plano Real. Porém, quem pensou isso foi o FHC. E fez com que servisse de trampolim para que ele chegasse
à presidência da República. Unidade real de valor foi a parte escritural da atual moeda corrente do Brasil, cujo curso obrigatório se iniciou em fevereiro de 1994. Então você sai aqui do Cruzeiro Real, para simplesmente real. Cruzeiro Real para simplesmente real, né? Então você tem uma medida provisória, tal, né? Estimulando aí o plano real, que contribui positivamente para a mudança da moeda. Pensou plano real, você vai pensar aqui estabilização. Estabilização, mas foi de um impacto positivo, olha, sem tamanho, viu? Então, estabilização monetária, econômica, vou colocar aqui, estabilização econômica, ou estabilização da economia, certo? Plano real, certo? E aí você pensa o seguinte, peraí, é mais um plano econômico, né? Tô olhando ali, é mais um plano econômico, né, professor? Vamos falar aí de congelamento de preços e salários? Não, dessa vez não, tá vendo aí? Quando você pensa, os planos econômicos que antecederam o plano real, você pensa congelamento de preços e salários, arroz salarial, enfim. Plano real, não. Aí você não joga no colo do plano real, não joga isso não, certo? Não joga isso não, pelo amor de Deus. Quem era ministro da Fazenda? O FHC, certo? Executou o plano aí, o futuro presidente do Brasil. Então pensou plano real, pensou estabilização da moeda, não jogue aí 100 medidas, deixa eu colocar aqui uma observação, para que vocês não joguem isso nas suas observações. 100 medidas, o plano real, 100 medidas, você vê que a moeda que o antecede é o Cruzeiro Real. 100 medidas de choque, como confiscos, poxa, por que você não ficou isso, garotinho, vamos lá, como confiscos, né, que aconteceu no governo Collor, e congelamentos, confiscos e congelamentos, 100 medidas de choque, após a renúncia, né, de Collor, quem assume é o vice, Itamar Franco, já é um ponto, chama atenção. Quando você lembra, plebiscito 93, foi no governo Itamar, em que a gente manteve o presidencialismo e a forma de governo república, né? Forma de governo república e o sistema de governo presidencialismo. Lembra, o plebiscito de 93. O plano real foi pensado e já entra em ação no governo Itamar, pensado pelo FHC, que era ministro da Fazenda do governo Itamar, certo? São pontos que eu considero, sim, que podem aparecer em provas, caso elas lembrem aí do governo Itamar. E esse ponto aqui eu vi sendo cobrado de maneira indireta. A figura do Betinho era muito... o nome dele, não tem como tirar o nome dele da campanha presidencial, né? Teve início com a posse da presidência, o governo FHC, por Fernando Henrique Cardoso, 1º de janeiro de 95, e terminando em 1º de janeiro de 2003, quando Luiz Inácio Lula da Silva assumiu a presidência. Tá aí dando um ok, dando o seu joinha, o FHC, que foi presidente por 2 mandatos, né? 2 mandatos consecutivos, ali de 95 a 98, é isso, a 98, e você tem de 99, vou colocar janeiro a dezembro de 2002, mas ele entrega ali em 2003 poderia ser assim também, é isso, 95 a 98, a dezembro de 98, e aqui poderia ser de 99 a dezembro de 2002, mas vamos lá, para concordar aqui com o meu textinho aqui em cima. Principais marcas, lembrou de FHC, você vai lembrar de quê? Vamos lá, deixa eu colocar de outra cor aqui.
Lembrou de FHC, vai lembrar de quê? Estabilidade econômica. Vou colocar aqui, ó. Manutenção da estabilidade econômica. Claro, com plano real, né? Fica fácil, né? Pronto. Manutenção da estabilidade econômica. Conseguiu? Pronto. Com plano real. Você coloca aqui, ó. Plano real, certo? Plano real. Bom. Boa. Isso aí chamava muita atenção, né? Começa, só lembrando que essa manutenção da estabilidade já começa com o governo Itamar. O governo Itamar, que pega a inflação lá em cima, eu não posso nem falar aqui, tá lá em cima, lá, mais de 1000%, e entrega com 22%. Então foi bem interessante, viu? E olha que ele assumiu num contexto conturbado. Aí vem o FHC, Mantém isso. Vamos manter, pronto. Você tem manutenção da estabilidade. Outro ponto. Você lembrou o quê? Privatizações. Lembrou privatizações. Lembrou isso aqui, você vai lembrar. Era das... Pode pesquisar, você pesquisa aí depois. Era das privatizações. Você vai lembrar, vai estar lá o nome, FHC. Era das privatizações no Brasil. Privatizações. Era das privatizações. FHC. Certo? Privatizações de empresas estatais, claro. Né? Criação de agências regulatórias. Mudança, ele teve que mudar a legislação que regia o funcionalismo público. Então, mexendo ali novamente com os funcionários públicos. E você tinha também, além de privatização, isso aqui, o que mais lembra o governo FHC é isso aqui. Privatizações. Professor, o Plano Real. O Plano Real também. Mas em concurso público eu vi muito mais falando sobre privatizações. Mas claro, vai associar sempre ao Plano Real, certo? O que mais eu posso colocar aqui? Programas. Esse aqui nem tanto. Dos três, esse aqui vai ser o terceiro dos três, é o menos lembrado. Mas vamos lá. Programas de transferência de renda. Olha, programas de transferência de renda. Programas de transferência de renda. Certo? Como qual? Lembrou transferência de renda? Vai lembrar qual? O Bolsa. Bolsa Família. Não, Bolsa Escola. Bolsa Escola. A Bolsa Família se baseou nisso aqui, ok? Então, esses são os principais pontos que eu vi em concurso público, ok? O Plano Real, que é estabilidade econômica, o que a gente já merecia há muito tempo. A gente sofreu muito com o Sarney, sofreu muito com o Collor. Só lembrando que esse sofrimento do governo Sarney e do governo Collor na economia foi antecedido, claro, por prejuízos à economia desde a década de 70, desde o período militar, certo? Eu já citei aqui para vocês, ok? Vamos lá. Então, entra o Plano Real, privatizações, programas de transferência de renda, os dois primeiros chamam mais atenção para concurso público, beleza? Vamos lá. Economia, galera, economia. A política de estabilidade financeira do país e da continuidade do Plano Real foi a principal bandeira da campanha eleitoral de 1998 para a reeleição de FHC. Olha um bolinho desse aqui para mim, hein? Olha essa imagem aí. Oh, meu Deus, eu queria um bolinho desse aí. Vamos lá. Vamos lá. Então, pensou estabilidade financeira, pensou Plano Real, né? Nós temos aí um Plano Real, estabilidade, chamava a atenção dos investidores estrangeiros, né? Opa, os investidores externos, olhou ali, vai ser bem interessante a gente investir no país. Olha que interessante. Olhavam para o Brasil e diziam, instabilidade econômica, né? Não vale a pena montar nada ali, não dá. Congelamento de preços e salários, prejuízo às empresas, eles importam mais, vendem menos, só prejuízo. Aí vem um Plano Real e muda tudo, né?
muda tudo para o Brasil. Os investidores estrangeiros voltam a pensar em se instalar no Brasil, né? Então, qual o principal ponto aqui? Pensou na economia, estabilidade financeira. Vai pensar em indústria. Vou lembrar muito de JK. Indústria com planos econômicos fracassados, né? Então a economia começa a se expandir, né? Só que assim, vai trazer efeitos colaterais. Por quê? Porque para que isso aqui funcionasse, você precisava de um planejamento, né, na área de energia. E isso aí, né, não estava bem organizado no país. Mas vamos lá. Se eu pensar, deixa eu voltar aqui, pronto. Economia, indústria de automóveis, destaque. Né? Indústria de automóveis, destaque. Só que aí, qual era o tripé econômico? Tripé. Não chamam de tripé econômico, chamam de tripé macroeconômico. Né? Deixa eu colocar aqui. O História da Economia é maravilhoso. Né? Tripé macroeconômico, galera. Macroeconômico. A galera fica me perguntando assim, professor, em sala de aula você também é assim? Não tem como. Não tem como. Às vezes quando você chega em sala de aula, é massa quando a turma participa. Eu sou daquele, quando a turma participa, quando a turma compra a ideia, né? E flui de uma maneira tão gigantesca que acaba no instante a aula. Agora, quando a turma é bem... E você tá lá animado e tal, se você se deixar levar pelo cansaço demonstrado pela turma, você não... Será você olhando assim pro relógio. Ih, não passa não a hora. Vai ser assim. Tem que manter a animação. Mostre que funcionavam sem controle sistemático do governo. O ponto 2, passamos aqui para privatizações. Você tem... sim, isso aqui também foi emblemático, né? Eu tenho que lembrar aqui, vou colocar isso. Banco do Estado de São Paulo, Banco do Estado de São Paulo, Banespa. O Banespa, que foi emblemático. Você colocou bancos aqui, tá, mas esse daqui eu vou deixar separado porque chama atenção. Eu lembrei agora. O Banespa. Entra nessa onda de privatizações. Beleza? Onda de privatizações. O que mais pode chamar a atenção aqui para concurso é a venda do Vale do Rio Doce e lembrando o setor de telefonia no Brasil. Okay? Isso aqui pode chamar a atenção para os mais diversos concursos públicos, as mais diversas bancas. Não pense só aquelas que você considera as mais complicadas, não. Viu? Vá além. Galera, olha quantos pontos eu citei aqui para vocês até agora falando do governo FHC. Professor, mas está faltando muito mais. Tá faltando. Tá faltando. Eu vou falar da Agenda 91, Agenda 21, eu também vou falar dos protestos, né, contra o governo FHC, eu também vou citar. Foi durante o governo FHC, por exemplo, que você vai ter um evento que, claro, mexeu com o planeta, vai mexer, claro, óbvio, com o Brasil, que foi o 11 de setembro de 2001. Foi durante o governo FHC, né, quando as Torres Gêmeas, né? Lembra desse evento? Claro, não era nascido na época, não, mas você leu sobre isso, ficou sabendo? Pois é, também. Então tem muita coisa para a gente falar ainda sobre o governo FHC, então me espere aí que no próximo bloco eu vou falar ainda mais sobre o governo do FHC. Eu vou parar aqui em privatizações e vou voltar, olha o que nós já falamos aqui até agora, FHC. Olha o que eu já citei aqui para vocês, destacando os principais pontos, certo? E nós vamos voltar com isso daqui, ó. Crises financeiras que afetaram a economia brasileira, certo? Esses pontos aqui também são importantes. Professor, tá bom. O primeiro governo dele, estabilidade. No segundo é que você começa a relatar alguns probleminhas envolvendo a economia brasileira, né? Principalmente eventos externos que influenciaram muito
a economia brasileira. Beleza? Então vocês me esperem aí que eu volto já. Continue tomando nota que eu volto já. Você vê que eu não estou ficando na superfície. Não dá para ficar na superfície em qualquer assunto de história do Brasil, porque as bancas estão cada vez mais mergulhando. Ok? Mas continue anotando. Qualquer dúvida, fala aqui comigo que a gente resolve. Você vai chegar afiado em qualquer concurso que envolva a história do Brasil. Beleza? Me aguarda aí. Opa, e eu passei aqui, ó. Pera aí. Eu passei... Eu vou deixar aqui. Pera aí. É isso, crises financeiras. Me aguarde que eu volto já. Valeu, galera! E Oriente lá da Ásia. Aqui isso aqui levou a uma espécie de colapso econômico mundial. Colapso econômico mundial. Então atinge também a economia brasileira, colapso econômico mundial, um contágio financeiro, certo? Vamos lá, outro aqui. Crise econômica na Argentina, uma crise financeira que afetou a economia argentina durante os anos 90, início dos anos 2000 ali. Como é que eu posso colocar aqui? Atingiu a economia brasileira? Atingiu a economia brasileira, né? Por isso eu coloquei aqui, não tanto quanto, por ser próxima, né? E já fazer parte do Mercosul, temos que citar também, né? Então, beleza, a economia argentina aqui, mais pelo fato de fazer parte do Mercosul, né? Mas acredito que a crise financeira asiática mexeu um pouquinho mais, segundo alguns especialistas. Crise financeira na Rússia. Ei, Rússia, quando a gente fala da Rússia, né? A gente lembra aí da Ucrânia. Vamos lá. Crise russa. A Rússia em 98, também ela também é chamada de moratória. Olha aí. Moratória russa. Moratória russa de 98, aqueles que resultou de uma desvalorização da moeda russa, que é o rublo, né? E na declaração dessa moratória, né? Interrupção, abandonou o regime de bandas cambiais, né? Passando a operar em regime de câmbio flutuante. Quando você lembra de câmbio flutuante, você lembra aquela coisa de, o governo não vai estar muito em cima não, nessa compra e venda de moedas estrangeiras não, é? Então, entra também, certo? É isso daqui, esse último eu já vi em concurso público, desvalorização do real em 1999, se ocorreu, a pergunta era se ocorreu essa desvalorização da moeda, do real, no governo FHC. Houve sim essa desvalorização, ok? Então são as principais crises financeiras enfrentadas, só que eu poderia até citar uma observação aqui, eu poderia citar o 11 de setembro, a queda das Torres Gêmeas, 2001, 11 de setembro de 2001, durante o governo de George W. Bush. Depois de George W. Bush, que foi reeleito, assumiu Obama, depois o Trump e agora temos o Biden. Então, isso também mexeu com o mercado, causou uma turbulência na economia mundial, viu? Beleza? Vamos lá. O que mais temos no governo FHC que poderemos citar aqui? Poderia entrar em concurso público. A lei de responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal provocou uma mudança substancial na maneira como é conduzida a gestão dos 3 níveis de governo, né? Federal, estadual, municipal. Até então, o governo federal não tinha mecanismos para medir o endividamento total do país. Então, com a implantação da lei de responsabilidade fiscal, o governo tomou medidas
para as dívidas públicas. O problema, cadê? Cadê dívidas públicas? Não tem aqui. O problema era pensar as dívidas públicas. Por isso a lei de responsabilidade fiscal. Pensar as dívidas públicas. Ponto 1. Vamos pensar as dívidas públicas, né? Em todos os níveis, federal, estadual, municipal. Né? A partir disso, né? A partir disso, o governo se tornou credor dos estados e municípios, né? Altamente endividados. Tinha muitos. Com essa lei de responsabilidade fiscal, pegou muito de surpresa ali. Opa! Aí o governo federal, peraí, vou ajudar todos, mas depois, né? Vão todos permanecer ali na lei de responsabilidade, né? Que impediu os prefeitos e governadores que se endividassem novamente. Então, pagou as dívidas de estados e municípios e disse, olha, pronto, paguei agora, vocês não provoquem esse endividamento, viu? Porque nós temos agora uma lei, né? Qual é a capacidade de endividamento de vocês? Qual é a capacidade de pagamento, melhor dizendo? Pronto, é até aí. Então, só chega até aí, certo? Por isso, a lei de responsabilidade fiscal surge como um ponto positivo para a história do Brasil. Agora, muitos não concordam com isso, certo? Outro ponto. Se você tem a ECO 92 no governo FHC, você tem um protocolo de Kyoto. Tem um protocolo de Kyoto que também chama a atenção. Opa, agora estou enquadrado. Estou na frente aí da imagem. Eu estou vendo, não, né? Protocolo de Kyoto e a Agenda 21. O protocolo de Kyoto é mais lembrado, né? Muito mais lembrado. Só que, em consequência do protocolo de Kyoto, você tem a Agenda 21, certo? O protocolo de Kyoto, que é um tratado internacional, isso aqui é internacional, tratado internacional, né? Com compromissos mais rígidos para a redução. Aí você vem aqui, ó. Pronto. O que tem a ver aqui? Redução. Falava da redução. De quê? Da emissão. Do quê? De quê? Dos gases. Que produzem o efeito estufa. Dos gases que produzem o efeito estufa. Redução da emissão dos gases que produzem o efeito estufa. Então, quando você lembra isso aqui, pronto, é um tratado internacional, né? Ele pretendia uma redução da emissão dos gases que produzem efeito estufa. A gente pode resumir isso aqui em aquecimento global. Preocupação com o aquecimento global. Aquecimento global, certo? E a Agenda 21, já ouviram falar na Agenda 21? Alguém já ouviu falar na Agenda 21? Um documento que vai estabelecer a importância de cada país sobre o quê? Sobre o aquecimento global. Né? Aqui, Agenda 21. Preocupação com o aquecimento global. Aquecimento global. Preocupação com o aquecimento global, né? E local. Mas já entra, né? Já fica um negócio, né? Global já entra, também tem, né? Então vai ficar ainda mais em cima de empresas, organizações não governamentais e todos os setores da sociedade quanto às soluções para os problemas socioambientais. Então você pode colocar aqui, aquecimento global induz, então problemas com o socioambiental entra aqui também. Só que também tem o seguinte, tá bom, protocolo de Kyoto, Agenda 21, então preocupação com o meio ambiente, vou colocar aqui, né? Olha, vamos solucionar problemas socioambientais. Os problemas socioambientais entram aqui na lógica do protocolo de Kyoto, em consequência nós temos a Agenda 21. Eu poderia ter colocado os seguintes pontos, só que ia demorar muito mais. Professor, os problemas de povos indígenas entram aí? Sim. Você vai ter diversos eventos envolvendo os povos indígenas contra o governo Sarney, contra o governo Collor, no governo FHC,
no governo Lula, no governo Dilma, no governo Temer, no governo Bolsonaro, e há muitos problemas também. Poderá colocar, mas isso já fica implícito, certo? Então, nenhum governo será incólume, será ileso desse tipo de problema, né? Haverá, né? Sobre, por exemplo, eu poderia colocar sobre demarcação de terras, porque eu já vi uma questão sobre isso, demarcação de terras. Acredito que da nova república, os únicos governos que não se envolveram nisso de forma efetiva, positiva com relação aos povos indígenas, foram os dois últimos, né? Aliás, tem o atual, que é o Bolsonaro, e tem o Michel Temer. Agora, se você for pegar a lista de demarcação de terras, você vai ver todos os outros, exceto o Michel Temer, se eu não estiver enganado, e o Bolsonaro. Se fizeram isso, não passou do número de 10 aí, demarcações, certo? Mas foram, na história, até agora, os que menos participaram de demarcação de terras, né? Promoveram demarcação de terras. Vamos lá? Mas também entra, né? Fizeram parte também. Vamos lá. O que mais podemos falar do governo FHC? LDB. A LDB de 96, já ia colocar aqui, mas já está dizendo aqui. 1996. A Lei 93/94, os professores aí do outro lado, né? Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Quem não tinha um livrinho, ou quem não tem um livrinho da LDB, né? Só que agora está tudo renovado, professor. O governo passou a almejar uma reforma, chamava de segundo grau, né? Segundo grau, né? Segundo grau, com a reforma na educação. Deixa eu colocar aqui, na educação. Educação, certo? Aqui separar ensino regular, separava ensino, eu lembro como se fosse hoje, ensino regular. Eu estava na escola ainda, né? Eu não entendia muito bem. Ensino regular e ensino profissionalizante, certo? Por meio da aprovação dessa lei aqui, né? Lei de Diretrizes e Bases. Só lembrando que também nós vamos ter, 2 anos depois, deixa eu colocar uma observação, você tem isso aqui que é destaque, observação. Você vai ter em 98, eu cheguei a fazer, 98 cheguei a fazer, só que na época não valia nada, o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, 98. Qual é a finalidade dele? Ainda claro, avaliar anualmente o aprendizado dos alunos do ensino médio de todo o país. Então, o Enem, além dessa LDB aqui, você tem um Enem, né, no governo FHC. Olha que ponto interessante, né? FHC também, lembrado, início do Enem. Outra. Tome nota do quê? Vamos lá. Uma das propostas de suas campanhas presidenciais, em 94 e 98, foi executar as obras de transposição do São Francisco. No entanto, o governo desistiu da obra em 2001, alegando que não havia água no São Francisco, substituindo-a por um plano de incentivo à agricultura familiar e ao plantio de árvores nas margens do rio. Então, já era para ter iniciado no governo FHC a transposição do São Francisco, porém, olha o destaque aqui, alegava que não havia água no São Francisco para a transposição. Então, você tem técnicos, você tem gente especializada que na época avaliou e não tem como. Demorou um pouquinho para essa transposição iniciou no governo seguinte, no governo Lula, a transposição do São Francisco. E várias etapas foram sendo concluídas ao longo de outros governos, governo Dilma, governo Temer e governo Bolsonaro. Beleza? Vamos lá. Então, o tome nota desse momento FHC é esse daqui, certo? Olha que bom, interessante. Já era para ter iniciado no governo FHC. Isso aqui eu só estou lembrando dos presidentes da nova república. Porque se você for além, falar de transposição do São Francisco, você vai chegar desde a época lá, do segundo reinado, desde a época de Dom Pedro, né? Mas vamos lá. O que mais? FHC, crise do apagão. Quem não lembra? Olha aqui as imagenzinhas, crise do apagão. Crise do apagão. Eita, momento complicado, hein?
Como fazer... Olha, tô lendo aqui a figurinha aqui, ó. Como fazer o corte sem minha popularidade cair? Dai-me uma luz, Senhor. Aí o Senhor responde, não posso. Isso vai estourar minha meta. FHC. FHC, hein? Na passagem de 2000 para 2001, um plano de racionamento de energia foi elaborado e atingiu diversas regiões do Brasil, principalmente a região sudeste. Olha, principalmente a região sudeste. Eu me lembro que, numa questão, destacava que era a região nordeste. Poxa, nunca fica certinho. Vai ficar certinho agora. Pera aí. Região nordeste. E não foi, certo? Foi principalmente a região sudeste, poupando, porém, a região sul, beneficiada por fortes chuvas. Claro que a região nordeste sofreu. Sofreu. Só que veio aqui, que é principalmente a região sudeste. Ele foi surpreendido, né? Na verdade, o FHC foi surpreendido, segundo consta a época, né? Ele foi surpreendido pela necessidade de reduzir em 20%, ele deveria, olha, redução de 20% de eletricidade, olha, na verdade é consumo, né? Deixa eu colocar aqui, eu esqueci da palavra consumo, redução de 20%, do consumo de eletricidade. Eita! Do consumo de eletricidade. Ei, rapaz! A galera já tem que dar no pé. A galera já começava a falar, já tem que dar no pé. Eletricidade. Né? Redução de 20% do consumo de eletricidade em quase todo o país. Então, a ausência de linhas de transmissão com capacidade suficiente para transferir as cargas, né, impediu a transferência entre as regiões, gerando o racionamento temporário. Né? Então, a tecnologia ainda não era lá essas coisas, né? Então, essa ausência de linhas de transmissão, né, entre as regiões aí provocou esse racionamento temporário. Então, coloca aqui. Racionamento. Lembra, deixa eu colocar ali. Não, vou colocar aqui. Racionamento. Racionamento temporário. Temporário. Racionamento temporário. Então, ele estipulou benefícios aos consumidores. Vocês vão ter que economizar, certo? E outra, se não economizar, vai ter punições. Tem que reduzir o consumo de luz. Ele introduziu, então, já que você tinha, né, o recurso hídrico aí, ó, ih, rapaz, o negócio tá feio. As chuvas aí não estão nos ajudando. Então, vai recorrer ao quê? Deixa eu colocar outra coisa aqui. Observação. O governo recorreu ao quê? Ao quê? Às usinas termoelétricas. Recorreu às usinas termoelétricas mais caras, né? É a segunda opção, até que a estiagem, né, nos deixasse em paz. Então, no final de 2001, você vê que foi entre 2000 e 2001. Então, no final de 2001, o nível das chuvas acabou melhorando e o racionamento pôde ser suspenso em 2002. Então, o apagão também marcou o governo FHC e pode aparecer numa questãozinha de concurso público, ok, galera? Pode aparecer lá. Crise do apagão, certo? Envolvia também, além da estiagem, envolvia também uma falta de tecnologia, né? Como eu falei, uma ausência de linhas de transmissão bem necessárias, né? Depois é que isso foi ajustado. Vamos lá. Ah, não confunde isso aqui, porque já confundiram, né? A Marcha dos 100 mil de Brasília em 99 com a Passeata dos 100 mil. Passeata dos 100 mil lá durante a ditadura, na década de 60. Não confunda com essa marcha, né? Essa aqui é outra coisa. Marcha dos 100 mil de Brasília. Alguns dizem que nem chegou a 100 mil, né? Mas, enfim, estamos aí. Então, você tem a Passeata dos 100 mil lá na década de 60, durante a ditadura militar, e você tem a Marcha dos 100 mil de Brasília de 99, né? Durante o governo de FHC. O que foi isso aqui?
Foi uma manifestação organizada em Brasília. Oh, sério? Foi, pois é. Capital do Distrito Federal e do Brasil, realizada por entidades da sociedade civil, sindicatos, né? E por partidos da oposição, que era liderada pelo Partido dos Trabalhadores, realizado durante o 26 de agosto de 99. Agosto de 99. Foi a primeira grande manifestação contra a FHC, né? Durante seus governos, né? Primeiro e segundo governo. A marcha, ela protestava contra a corrupção, né? Contra. Você vê que eram partidos de oposição, eram mais partidos de oposição contra a corrupção. Contra a corrupção no Brasil, né? O governo federal foi acusado de corrupção. Então, mais uma marcha, mais uma passeata, mais uma manifestação que deve ser destacada nos seus estudos. Dessa vez no governo FHC. Terminando o FHC, aqui nós vamos para mais um governo. Deixa eu só lembrar aqui, o governo Messias Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, é o 38º. O 37º presidente foi o Michel Temer. O 37º foi o Michel Temer, o 36º Dilma, 35º, então saímos do 34º presidente da história do Brasil, que é a FHC, e entramos agora no 35º presidente da história do Brasil, que é o Lula. O Lula, olha aqui o Lula que vem com esse gesto aí, que lembra quem? Quem também fez esse gesto aí, hein, na história do Brasil? Foi quem? O Vargas, o Getúlio Vargas, galera, também fez esse gesto aí, limitando aí o Getúlio Vargas. Lula foi o primeiro ex-operário a se tornar presidente do Brasil. Governou o país em 2 mandatos, de 2003 a 2006, de 2007 a 2010. Né? Teve como principais marcas o quê? Manutenção da estabilidade econômica, eu posso colocar aqui, mas todos os presidentes fazem isso, né? Retomada do crescimento do país, redução da pobreza e da desigualdade social. Em Lula, o que promoveu a estabilidade do primeiro governo Lula? Olha, estabilidade, vou colocar aqui, estabilidade econômica do primeiro governo. Aí você vai lembrar o quê? Do primeiro governo. O primeiro governo dizem que sempre foi o melhor, né? Da era Lula. Deixa eu colocar aqui, alta do preço das commodities. Isso aqui chama atenção. São as mercadorias ligadas aí à agricultura, pecuária e outros produtos também, né? A demanda doméstica, né? A demanda doméstica também, o mercado interno também favoreceu, né? Ajudada aí pela criação, por exemplo, o que você vai ter aqui? Do Bolsa Família, derivação ali do Bolsa Escola de FHC, também ajudou. E também o seguinte, né? O mercado internacional também ajudava. Se eu tenho alta no preço das commodities, significa que nós tivemos redução, hein? Foi auxiliado em tudo, hein? Redução das taxas internacionais. Taxas internacionais de juros. Você vê que eu estou falando muito de economia aqui, né? Internacionais de juros. Também chamou a atenção para essa estabilidade no primeiro governo Lula. Ok? Bolsa Família, vou citar mais à frente, que hoje não é mais esse nome, né? Não é mais esse nome, é o Auxílio Brasil, se eu não estou enganado, né? Auxílio Brasil é o nome do antigo Bolsa Família, o atual nome do Bolsa Família. Olha aqui, Bolsa Família, deixa eu ver se eu, peraí, governo Lula, Bolsa Família.
O programa Bolsa Família foi um programa de transferência de renda. Então ele manteve ali algumas atitudes do governo FHC, viu? Do governo federal, sob condicionalidades instituído no governo Lula, pela medida provisória 132, de 20 de outubro de 2003, convertida em lei em 9 de janeiro de 2004, pela Lei Federal 10.836, que unificou e ampliou os seguintes programas anteriores de transferência de renda. Então ele pegou e juntou vários outros programas para resumir no Bolsa Família. Que programas foram esses? Você tinha o programa, pegou o Programa Nacional de Renda Mínima, juntou ali no Bolsa Família. Programa Nacional de Renda Mínima, juntou ali, juntou aqui com o Bolsa Família, certo? Renda mínima. Claro, vinculado à educação, ele pegou também o programa, tudo para juntar ali no Bolsa Família. Cadastramento único, isso aqui, claro, que esse programa aqui, era do governo FHC, né? Era do governo FHC. O outro programa, cadastramento único do governo federal. Também do governo FHC. Né? Você vê que muita coisa do governo FHC foi aproveitada no governo petista, não é? FHC também, outro programa, Programa Nacional de Renda Mínima. Esse Programa Nacional de Renda Mínima tinha outro que era para a saúde. Então, você tem para a educação e você tem para a saúde, né? Tudo juntando aqui para resumir no programa Bolsa Família. Você tem o Auxílio Gás. O Auxílio Gás também temos aqui, né? Hoje em dia nós temos também o Auxílio Gás. O Auxílio Gás também do governo FHC. E o Programa Nacional. Programa Nacional. De quê? Programa Nacional de quê? De acesso à alimentação. De acesso à alimentação. Programa Nacional de Acesso à Alimentação. De que governo? FHC. Então, vários programas, ele juntou todos esses programas aqui, juntou todos esses programas para resumir o Bolsa Família.